Casa. Olha, Fabíola, eu já tinha dito aqui várias vezes, e acho que eu até falo com uma certa tranquilidade, que eu trabalhei 6 anos para a ONU, né? E aí eu posso falar com essa tranquilidade que existem duas Nações Unidas, na verdade. Existe um campo das Nações Unidas ligados ao atendimento humanitário, a Acnur, que é ligado a refugiados, outras agências, né? A Unicef, que é o Fundo da Infância, a OIT, que é a organização ligada ao trabalho, uma série de outras organizações, inclusive as organizações criadas exatamente para atender a situação dramática em Gaza, porque a situação em Gaza agora está mais dramática e se tornou uma crise humanitária. Mas ela é dramática há décadas já, há mais de 16 anos, desde que Israel basicamente transformou Gaza numa prisão a céu aberto. Sai meia dúzia de pessoas para trabalhar no território israelense, mas o resto do pessoal está lá dentro, desempregado. Então, ou seja, é uma bomba, né, literalmente, né, prestes a explodir. Então, você tem essas organizações da ONU que atuam no atendimento, na remediação, na tentativa de garantir direitos humanos. Você tem outras estruturas da ONU, contudo, que foram criadas para tentar exatamente prevenir e resolver conflitos. Essa, inclusive, foram as principais estruturas criadas, né, no pós-guerra, quando o mundo se sentou e falou: não, precisamos de uma mesa para poder negociar, para poder decidir o que fazer diante de conflitos para que o mundo não vá pelos ares, para que o mundo não exploda. Ao longo de décadas, o Conselho de Segurança e outras instâncias similares e o próprio palco das Nações Unidas, a Assembleia Geral, foram utilizadas para desarmar processos que, caso contrário, o mundo teria ido pelos ares. Né, considerando que tínhamos uma guerra fria com duas superpotências nucleares, uma de cada lado, ameaçando uma destruição mútua assegurada. Então, o que acontece? Chega no momento agora, contudo, em que você tem uma situação de contexto internacional diferente. Os Estados Unidos ainda é a grande superpotência, mas você tem outras superpotências emergindo, nucleares também, umas decadentes, como a Rússia, mas ainda muito forte, responsável pelo fornecimento de energia para o mundo. A China, né, emergindo economicamente, sendo a grande indústria do mundo. A Índia, com o crescimento populacional, também é uma potência nuclear, apesar de não estar no Conselho de Segurança. Ou seja, você tem uma situação em que os Estados Unidos é desafiado internacionalmente e em que a própria tem uma extrema direita crescendo e também pressionando para que determinados posicionamentos dos Estados Unidos se coloquem. Ou seja, a ONU, aquele espaço para que você pudesse encontrar soluções, ela acaba, na verdade, sendo deixada de lado. Há muito tempo, uma resolução nova não é aprovada sobre a Palestina. Encalacra-se, não é uma solução. E o que resta? Aquele primeiro corpo da ONU de atendimento, de garantia, de levar alimento, levar água, levar eletricidade e reduzir o sofrimento. Ou seja, o que a ONU faz hoje? Tenta reduzir o sofrimento em Gaza. Consegue? Não, porque nem isso é possível, dado que ela está pedindo mais de 100 caminhões por dia e Israel não libera isso, nem o Egito libera isso. Por outro lado, outra instância da ONU se mostra completamente inútil. É uma instância em que se dialoga, 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 mas não se resolve. Em que os Estados Unidos tentam tocar as coisas por conta própria, mostrando para o seu público interno e para o público externo quem é que manda ainda no mundo. Mas ele de fato não manda, porque ele não consegue convencer os outros países do Oriente Médio, a China, a Rússia, ou mesmo países como a Índia e o Brasil, que aquela solução é a melhor, porque não é. É a melhor solução para os Estados Unidos, é a melhor solução para Israel, não é a melhor solução para Gaza. Ou seja, condena o Hamas, garante que Israel continue fazendo o que está fazendo. Não. O que a gente precisaria agora é um cessar-fogo. Nem isso chega a ser um consenso. Vai morrer muita gente ainda. E sim, por enquanto, Fabiola, o que é o medo da ONU? Só para finalizar, o medo da ONU se resume a uma palavra: Irã. Esse é o grande medo da ONU. O medo da ONU é que não é que a parte de baixo, a carnificina, continue e aquilo não vai gerar uma guerra. O que pode gerar uma guerra é o Hezbollah e Israel se estranharem e o Irã entrar junto nessa história por conta disso. Aí o bicho vai pegar. Daí a gente pode ter um conflito regional com características imprevisíveis.